Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma experiência com Deus. Eu espero que o vídeo anterior tenha falado grandemente com você e que esse vídeo de hoje também possa edificar e fortalecer a tua fé. Amém? Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu falei lá que eu sempre tive muitos sonhos. Deus sempre falou comigo através de sonhos e visão. As visões, assim, foram muito específicas e, assim, dá pra contar nos dedos as visões que eu tive. Porém, sonhos, eu tenho muitos sonhos. Através de sonhos, Deus me fortaleceu. Através de sonhos, Deus me direcionou, Deus se mostrou, Deus me curou. Deus, assim, é impressionante a forma como Deus sempre se mostrou através de sonhos pra mim, desde pequenininha, mesmo quando eu ainda não conhecia Ele. Talvez esse sonho que eu vou contar agora, algumas de vocês conhecem, né? Já comentei provavelmente em alguma live, mas hoje eu vim dar um pouco mais de detalhes sobre essa experiência. Esse sonho, confesso pra vocês que eu não sei se foi um sonho ou se foi visão. Eu não sei dizer. Porque ao mesmo tempo que foi um sonho, ele durou por muitas semanas, né? Era muito real, no sentido que parecia que eu estava vivendo aquilo. Então, assim, eu sinceramente, eu não sei dizer se era sonho ou se era visão. Eu era muito novinha, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Assim, eu não tenho certeza quantos anos eu tinha, mas eu era bem novinha, né? Enfim, eu sonhei que uma porta se abria na parede do meu quarto. Nessa época eu dividi o quarto com os meus irmãos, mas eu via uma porta se abrir, né, na parede, né, desse nosso quarto. E essa porta se abria e eu sentia muito medo dessa porta. Era tudo escuro, eu sentia muito medo. E eu não tinha coragem de ir até lá. Porém, com o tempo, conforme aquela porta foi se abrindo, prestem atenção agora nos detalhes que eu vou dar pra vocês. Por que eu tenho dúvidas se foi sonho ou se foi visão? Porque foi se repetindo por madrugadas. Eu comecei a sentir curiosidade, né, sobre aquela porta. O que era ela? O que tinha ali? E eu me levantei, né? Eu me levantei, quando eu cheguei até lá, eu vi que tinha uma escada que descia, né? E era um percurso, assim, muito longo, mas ao mesmo tempo não era tão longo, não era tão distante. E eu via vários olhos vermelhos lá embaixo. E eu corri pra cama com medo. Porém, a curiosidade foi aumentando. E na minha curiosidade, eu decidi descer 3 degraus. Nisso que eu desci 3 degraus, o rosto, aqueles olhos vermelhos, se apresentou um pouco mais pra frente. Foi quando eu vi, né, a figura, né, de leões. E eram leões sem juba. Era assustador. E eu subi correndo aqueles 3 degraus. E aquilo começou a trazer em mim sentimento de medo. Comecei a ter medo, né, de dormir no escuro. Enfim, comecei a ficar mais assustada, a ter dificuldades para dormir. Ao ponto de eu me sentir à vontade dormindo só no quarto dos meus pais. E eu me lembro que um outro dia, não lembro exatamente com quanto tempo, assim, enfim, mas eu lembro que eu fui dormir no quarto dos meus pais. E quando eu estava deitada na cama, eu senti um peso sentando em cima dos meus pés, das minhas pernas, né? E era um peso assim que não me machucava, mas eu senti o peso de algo macio sentando em cima de mim. E quando eu olhei, eu vi que era um leão. Só que não era como aqueles leões que eu vi naquela porta, né? Era um leão grande, bonito. Tinha uma cor tão linda, clarinha. Os olhos dele, os olhos mais brilhantes que eu vi em toda a minha vida. Parecia os olhos de um homem. Gente, era impressionante. Era impressionante. O pelo dele era muito lindo. O brilho do pelo dele. E ele me passava tanta segurança que eu deitei aqui nele. E quando eu deitei aqui nele, ele deitou a cabeça assim do meu lado. E quando eu vi isso, quando eu senti isso, todo aquele medo que eu estava sentindo, aquele terror que eu estava sentindo, passou. Passou. E por muito tempo eu não sabia, eu não entendia quem era, né, aquele leão, quem eram aqueles leões sem juba que eu via lá naquela porta que se abriu. E muitos anos depois, muitos anos mesmo, aí eu já estava, vamos dizer assim, introduzida
assim, nos caminhos do Senhor. Em uma conversa numa mesa, né, com uma amiga missionária, eu comentei sobre esse sonho com ela. Eu falei assim, missionária, eu tenho esse sonho, o que você acha desse sonho, né? Enfim, eu falei assim, eu não sei o que significa, assim, exatamente, mas eu sinto que era Deus, que foi Deus que tirou aquele medo, foi Deus que me acalmou, foi Deus que se mostrou pra mim, enfim, né? E ela pegou, eu contei o sonho pra ela e ela começou, vamos dizer assim, a interpretar o sonho pra mim. Ela disse que aquela porta que se abriu era a porta do mundo, né? E que o caminho que aquela porta me levava era a morte. Que aqueles leões que eu via lá embaixo, sem juba, eram demônios. Era o próprio inimigo que queria me tragar. Ela falou assim que Deus até permitiu com que a curiosidade, né, aflorasse dentro de mim. Porém, Ele não permitiu com que eu descesse e me aprofundasse nas coisas do mundo. Foi quando ela falou, né? Ela falou bem assim, Deus colocou em você um sentimento de medo, né, para te poupar, para te proteger. É como se fosse um cinto de segurança para te impedir de descer aquelas escadas. Porque você é uma pessoa muito intensa. Se você descesse para lá, você ia se entregar e você não ia voltar. Então Deus te resgatou. Deus te trouxe desde novinha, desde adolescente para as coisas dele. Né, para você viver as coisas dele. E ele se mostrou para você. Aquele leão, né, que deitou, né, que sentou, na verdade, nas suas pernas, no seu pé, era o leão da tribo de Judá. Quando eu sentei do lado dele, deitei aqui no ombro dele e ele deitou em mim, isso significava intimidade, né? E todo aquele sentimento de paz, de segurança, de amor, era exatamente aquilo que ele estava me passando, porque eu não deixava de ser uma criança, né? Enfim, quando ela começou a falar aquilo, tudo começou a fazer sentido na minha vida. No sentido assim que ela falou coisas ali, foram muito, muito específicas, né? Quando ela falou sobre o medo, eu fiquei chocada, né? Porque era algo realmente muito profundo. Porque eu sempre fui uma adolescente, agora eu vou abrir um pouco para vocês, que tinha um medo fora do comum. Até hoje, eu controlo isso. Um medo é como se fosse uma coisa assim, como se fosse um espinho na carne, sabe? Um medo que, claro, não é aquele medo que me aprisiona, mas me impediu de me aprofundar nas coisas do mundo. Porque quando eu era bem jovem, bem novinha, eu tinha, sim, interesse, vontade, né, de ir para festas, de ir para baladas, de beber, de fumar, de me envolver com vários rapazes, assim, no sentido de conhecer pessoas. Enfim, eu queria viver essa fase que o jovem vivia. Eu sentia vontade, eu tinha desejo, eu tinha, vamos dizer assim, curiosidade. Porém, tinha alguma coisa que me bloqueava. Eu não conseguia me aprofundar, eu não conseguia me envolver. Eu era tipo o patinho feio das meninas, no sentido assim que eu era diferente nesse sentido, sabe? Eu tinha medo de fumar, eu tinha medo de beber, eu tinha medo às vezes de ficar com um rapaz, né? Eu tinha medo disso. Por mais que eu tinha interesse, tinha vontade, tinha aquela mente, né, de jovem, de adolescente, né? Teimosa, meio que rebelde, ainda assim eu sempre fui muito contida em vista de outros jovens, né? É como se alguma coisa me prendesse. E quando ela falou aquilo, eu entendi que era o próprio Deus, né? O próprio Deus me poupando pela sua misericórdia, não por merecimento, porque eu não era santa. Não era aquela coisa que tipo, não, eu sou santa e sou diferente porque eu sou santa. Não. Foi o próprio Deus, a misericórdia de Deus. Ele colocou aquele sentimento que me impediu de me aprofundar nas coisas mundanas. E isso hoje é um dos meus maiores orgulhos, né? No sentido que Deus me poupou de muitas coisas. Me poupou de me envolver em muitas coisas pesadas. Pesadas mesmo. Então, assim, eu não fui uma jovem que bebi, que fumei, que, sabe, me aprofundei nas coisas do mundo. Porque por causa desse medo, por causa desse receio que o próprio Senhor colocou. E eu sei que toda a minha vida, eu sei que, né, eu estava, né, nas orações da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé, mesmo que na época ela ainda, eu falo, por exemplo, nessa época aí, eu não lembro exatamente se ela ainda era católica, mas minha mãe sempre foi uma mulher de fé.
Mas enfim, era nítido, né, a cobertura espiritual que eu tinha de oração. Era nítido, né, que a minha vida, ela era uma vida que era entregue a Deus em oração. Então assim, as nossas orações, quando a gente ora por alguém, não é em vão, quando você ora por alguém. Às vezes a gente só precisa despertar, né, como eu tive o meu tempo para me despertar, para acordar, para realmente entender as coisas do Senhor. E Deus, Jesus, não nos força a nada, né? Ele nos mostra, ele se mostra, ele se revela para nós, né? É impossível resistir, né, ao amor e à graça de Deus, mas assim, ele respeita o nosso tempo. Deus, ele não nos obriga a nada, sabe? Então, vale a pena a gente orar, vale a pena a gente acreditar que as nossas orações estão sendo ouvidas. Espero que esse vídeo de hoje tenha falado com você de uma forma especial, porque essa experiência é uma das minhas favoritas, né? Porque aquele sentimento que eu tive, aquele leão que eu vi, amor, aquela paz que eu vi naqueles olhos, para mim, inesquecível. Então, espero que isso tenha edificado também a sua vida. Então, se você está gostando dessa série, né, de experiências sobrenaturais, curte, comenta, compartilha com alguém que você gosta. E se você não viu os vídeos anteriores, assiste, porque tá bênção. O primeiro, se você não viu, foi o que? A experiência do anjo que veio me visitar na madrugada. É isso aí. O anjo veio me visitar na madrugada. É um negócio meio sinistro, mas, né, as coisas de Deus a gente não entende. O segundo vídeo, né, eu falei sobre como foi mais ou menos que Deus se apresentou para mim, que Jesus se apresentou para mim, né? Vamos dizer assim, a primeira experiência que eu tive de encontro com Deus, né? Que foi através de um sonho maravilhoso. E hoje tô contando aqui essa experiência para vocês, e semana que vem vai ter mais uma muito especial, tá? E bem legal também para vocês, que vai fazer vocês rir um pouco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha com alguém que você gosta. E se você não conhece o meu Instagram, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu Instagram para você ir lá e me seguir. Confesso para vocês que eu sou um pouco mais ausente lá, mas eu também respondo, converso com muitas pessoas, né, via direct. Então vai lá, né, me segue e deixa Deus te usar e compartilhe para que esse canal alcance muitas pessoas, tá bom? Um beijo, paz do Senhor.